Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoal, vou começando aqui, né? Tá demorando para entrar aí um pouquinho o resto. Bom, gente, só para vocês se organizarem aí, nós estamos falando de modernismo, segunda geração, poesia. Tá? Acabamos a prosa, começamos a poesia aula passada. Então a gente está falando de Carlos Drummond de Andrade, tá? Para quem está seguindo a apostila, é caderno 17 e módulos. Começa no módulo 97 e vai até o 99. Aliás, alguém sabe qual foi o módulo que eu mandei fazer a aula passada? Alguém anotou aí para me falar? Foi o 97? Ah, que bom que alguém respondeu. 97 e 98. Então precisava ver direitinho para eu mandar fazer hoje. Até o 98? Então tá. Então hoje vocês fazem. Hoje vocês fazem 99, tá? Então tá bom. Então fica hoje o módulo 99, a gente encerra aí o Drummond, tá bom? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, fazer uma revisãozinha rápida do que eu falei na aula passada de primeira e segunda fase dele. Depois eu termino de explicar a segunda fase e a gente termina aí a terceira e a quarta e o que falta falar, tá bom? Bom, o que eu falei para vocês na aula passada? Que o Drummond tem várias formas de organizar a obra dele, né? Tem por fases, tem pela dialética, tem pelos temas. Então tem várias formas de organizar, de entender a poesia do Drummond. Nós estávamos vendo a forma mais comum, mais normal, mais assim conhecida, que é por fases. Aí eu falei para vocês que a poesia do Drummond tem 4 fases. A primeira chama poesia irônica, que tem os livros, os 2 primeiros livros dele, Alguma Poesia e Brejo das Almas. Depois a poesia social, a segunda fase dele, que é Sentimento do Mundo é a Rosa do Povo. Depois a terceira fase dele, que é a metafísica, que é o principal livro, é O Claro Enigma, que está na FUVEST, mas tem outros aí, vocês estão vendo, Novos Poemas, Fazendeiro do Ar. E a última fase dele, que é objetual, tá? Que começa com o livro Lição de Coisas. E depois do livro Lição de Coisas, eu falei para vocês que vem uma lista gigantesca de listas de livros do Drummond, tá? Boitempo, Impurezas do Branco, Corpo, Amor Natural, Amar se Aprende Amando, Faroel.
uma lista gigantesca de livros dele. Tem gente que devia até uma quinta fase erótica, mas não colou muito essa quinta fase, não. O pessoal inclui esses livros eróticos na quarta mesmo, porque ele não muda muito o jeito de escrever. Essas mudanças de fase são mais com relação a estilo do que com temas, tá? Bom, gente, eu falei, olha, quem não decorar isso não sabe as fases do Drummond, né? Aí nós começamos a falar um pouquinho de cada fase, tá? Então eu falei para vocês, olha, primeira fase, fase irônica. Qual é a principal característica da fase irônica? Aliás, vai entrar na FUVEST ano que vem, vai sair o Claro Enigma e vai entrar o Alguma Poesia. Então, vocês de segundo ano que forem prestar FUVEST de verdade, né, não vão fazer como treineiros, já vão pegar Alguma Poesia e não o Claro Enigma, o que é muito bom para vocês, porque o Claro Enigma é muito mais difícil que o Alguma Poesia. O Alguma Poesia está nessa primeira fase aqui, que é basicamente o quê? Característica de primeira geração. Então, gente, aula passada eu expliquei isso, dei vários exemplos. Eu falei para vocês, o que a gente vai encontrar no Drummond, no Alguma Poesia, nesses, né, poemas do Alguma Poesia? Vamos encontrar humor, vamos encontrar linguagem coloquial, tema do cotidiano, vamos encontrar ironia, vamos encontrar, enfim, é um poeta sarcástico, tirando sarro. Às vezes ele alterna com seriedade, mas no geral é um poeta que está meio que ali paródico mesmo, né? Piadista, tirando sarro do mundo, né? Do leitor, das coisas em geral. Por isso que chama fase irônica. E quando a gente fala que é verso livre, tema do cotidiano, linguagem coloquial, poema piada, paródia, humor, o que lembra isso? Primeira geração, lembra geração 22, lembra Oswald, Mário, um pouquinho de Bandeira. Então, o Drummond ele começa mesmo como um poeta de primeira geração. Aliás, esses poemas que foram publicados pela primeira vez em 1930 no Alguma Poesia foram escritos durante a primeira geração. Então, a influência aí do pessoal da geração 22, da fase heróica, é muito forte. E aí eu passei vários poeminhas de exemplos para vocês. Passei esse aqui, o poema de Sete Faces. Mostrei porque que chama antilirismo, que ele constrói uma expectativa lírica no leitor, né? Parece que ele vai falar uma coisa, sei lá, filosófica, importante, o de amor ele vem, tira o sarro. Mostrei para vocês o efeito que faz o último verso nesse poema. Muda tudo. Mostrei como a estrofe aqui é bonitinha, a primeira, né? O João que amava a Tereza, que amava Raimundo. Na segunda, ninguém casa com ninguém, todo mundo morre. E no fim, só casa quem não amava ninguém, né? Esse aqui talvez seja o mais famoso de todos, esse sentido de ironia, de tirar sarro do leitor, né? Bom, aí eu estava falando da segunda geração. Cheguei a falar de todas as características, lemos poemas. A segunda é social. Gente, não confunda tema de cotidiano com tema social. As pessoas têm a mania de achar que falar de guerra, de comunismo, nazismo, isso é tema do cotidiano. Não, a gente chama isso de tema engajado, tema político, ideológico. Então, essa fase do Drummond é como se fosse o contrário da primeira. A primeira, quando ele está falando de cotidiano, tirando sarro das coisas, é como se ele tivesse meio alienado. E agora que ele fala, opa, tem que parar de brincar, olha o que está acontecendo no mundo. Está morrendo gente em guerra, guerra civil, guerra mundial, lá nos campos de concentração, aqui no Brasil, ditadura. Então, é como se aqui a gente tem que mudar a ideia de temas cotidianos para temas sociais, tá bom? Então, essa poesia a gente chama de engajada, participante, ideológica, chame como você quiser. É o Drummond prestando atenção no que está acontecendo no mundo. Olha o nome do primeiro livro dessa fase, Sentimento do Mundo. Ele fala, nossa, estava tendo uma guerra e ninguém me contou, peço desculpas. É assim que começa o Sentimento do Mundo. Tá? Então, a hora que ele começa a entender essa história de luta de classe, que tem o pobre, tem o rico, e o rico explora o pobre, a hora que ele começa a falar de ter essa consciência de direita e esquerda, de ser alienado, ser engajado, é poesia social. Tá? Por isso que a fase chama social. E lembrando que nessa fase, a década de 30 foi mais a primeira fase dele, agora a década de 40, que tem a Primeira Guerra Mundial. Desculpem,
tocou aqui o sininho, me confundi. Tem a Segunda Guerra Mundial, que tem o nazismo lá, né? Na Alemanha, aqui no Brasil, ditadura, tudo isso aparece. E o auge dessa poesia social, gente, é a Rosa do Povo. É o poeta ali lutando, resistindo. A Rosa do Povo significa resistência. Tá? Tudo isso eu expliquei na aula passada, viu, gente? Estou fazendo uma revisãozinha rápida. Expliquei esse poema para vocês. Olha o nome, Mãos Dadas. Lembra resistência, união, né? Lembra, vamos contra o que está errado aí, né? Essa ideia de juntos. Solidariedade. Agora expliquei esse poema para vocês, Morte do Leiteiro, que metaforicamente é o pobre matando, o rico matando o pobre, né? Explorando que o leiteiro morre com um tiro na cabeça, lá o dono da casa acha que ele é ladrão. Então tem um fundinho socialista aí. Falei que o Drummond é um poeta ideológico, mas sem fazer panfletarismo. E quando eu ia ler esse poema, acabou a aula. Chama A Flor e a Náusea. É basicamente, na Rosa do Povo, nós temos 2 poemas de introdução que são metalinguísticos, e aí chega esse que é bem existencial e ideológico ao mesmo tempo. Quando ele põe assim, preso à minha classe, a palavra classe, né? Rico, pobre, classe média, uma visão bem socialista da coisa, né? E algumas roupas, veja que a roupa meio que representa a classe, né? Vou de branco pela rua cinzenta. Essa rua cinzenta simboliza a monotonia, né? A frieza das coisas. Melancolias, mercadorias espreitam. Mercadorias me espreitam. Olha o teor de contra o capitalismo, né? Devo seguir até o enjoo, quer dizer, enjoar desse mundo capitalista, né? Desse mundo frio, mecânico. Ele chamou de melancólico, né? Posso, sem armas, revoltar-me? Quer dizer, é difícil revoltar contra essa sociedade que está imposta, né? Olhos sujos no relógio da torre. Um dos mais famosos exemplos de Pallade da língua portuguesa, né? Olhos na torre suja. A gente inverte o adjetivo, né? Não, o tempo não chegou de completa justiça. Olha lá, uma visão bem de esquerda, né, gente? A justiça para os pobres, para quem não tem, né? O tempo ainda é de fezes. Essa metáfora aí de um tempo ruim, né? Maus poemas, alucinações, espero. O tempo pobre, o poeta pobre, fundam-se no mesmo impasse. Esse poema é leitura obrigatória, viu, gente? Quer conhecer um pouquinho de Drummond, tem que ler A Flor e a Náusea. É nesse poema que nasce a flor que resiste, a flor que fura o asfalto, sem cheiro, sem cor, uma flor feia, né? Não tem nome, mas ela rompe o asfalto, ilude a polícia, quer dizer, ela está dizendo assim, ela resiste à esperança, né? Para muita gente, essa flor é o socialismo, né? É uma interpretação possível de que essa flor é o socialismo, tá? Para mudar esse mundo aí, né? A esperança de romper esse mundo capitalista. Bom, gente, a terceira fase do Drummond, para muita gente, é a fase mais difícil dele, por vários motivos. Primeiro, pela poesia, né? Ser metafísica. Quando a gente começa a falar de metafísica, de existencialismo, vai para esse lado mais filosófico, o negócio vai ficando mais, parece que mais difícil, né? Embora Rosa do Povo seja um livro bem difícil também. Então não é porque essa aqui a gente fala que é mais difícil que a Rosa do Povo fica fácil, viu? Não fica, não. Mas, enfim, aqui no Claro Enigma nós temos realmente uns poemas mais complicadinhos de entender. Eu quero que você entenda o seguinte, Drummond, gente, é um poeta que a gente vai aprendendo a ler. É difícil quando o aluno fala assim, eu tenho que ler Claro Enigma para a FUVEST, e vai direto para o Claro Enigma. Aí ele não entende nada mesmo, entende muito pouco. É difícil começar já pelo meio da obra do poeta. Na verdade, o ideal seria ir lendo o Drummond aos poucos. Ler alguns poemas de primeira fase dele, entender poesia irônica. Aí, quando a gente lê a social, a gente vê a diferença que tem na irônica. Ele fala, olha, eu acordei, né? Eu deixei de ser alienado, entendi que o mundo tem direita e esquerda, que está em guerra. Então você vê como se o poeta acordasse daquela alienação dele. E aqui, por sua vez, a gente entende melhor se entendeu a fase social. Tá?
Aqui é como se ele falasse, opa, peraí, chega. Não deu certo. Aquele sonho de comunismo, de socialismo, poesia social, essas esperanças todas, nada resolveu. Nada mudou. Ele fica como se nessa fase ele tivesse insatisfeito com tudo que ele acreditou na fase anterior. É uma decepção. Essa fase aqui meio dele é tipo, olha, deixar esses sonhos de lado, essas utopias, essas esperanças, vamos. E aí ele fosse pensar no sentido da vida, da existência. Então ele busca um caminho mais filosófico para entender o mundo, não é mais o social, o ideológico, luta de classe, direita e esquerda. Não. É como se na década de 50 virasse a página. Essas guerras, esses conflitos e as soluções possíveis para eles, nada tivesse dado certo, tudo. E aí ele começa a tentar entender o mundo de uma outra maneira, o sentido da vida, a existência. Por isso a poesia metafísica. O nome já diz, né? Metafísica é como se tivesse dois mundos. Um aqui real e o outro aqui intelectual, né? O sensível e inteligível. Então a gente vai tentar entender nessa esfera, na esfera filosófica, na esfera mais do pensamento abstrato, entender o que é a nossa existência, o porquê que a gente está aqui, para que está aqui. Então por isso que a poesia metafísica é um pouco mais difícil. E aí o Drummond foi buscar outros modelos para escrever isso. Ele percebe que o verso livre, muito aquela linguagem coloquial, se dava muito com o tema cotidiano tal, ou com o social, não funciona aqui. Para fazer tema filosófico, poesia metafísica, ele começa a ficar um pouquinho menos modernista e mais clássico. Dizer assim, né? É meio complicado isso que o pessoal fala que ele fez um modernismo classicizante. Ele não voltou a ser clássico, até porque é quase impossível a gente desprezar todo aprendizado modernista para voltar a ser clássico. Mas ele vai fazer soneto. Ele vai fazer forma fixa, terceto, oitava. Ele vai fazer poemas de forma fixa, métrica, que ele nunca gostou muito, Drummond, não que ele nunca tivesse feito, mas ele começa a fazer decassílabo. Tá? O vocabulário dele fica muito mais, digamos, rico, difícil do que na poesia, se comparar com a primeira fase, então, né? Lá, irônica. Por isso que as pessoas têm dificuldade muito grande com o Claro Enigma. Os modelos, as formas, o vocabulário e a temática aí, né? Existencial. Bom, gente, outra coisa que a gente percebe é que o Drummond é como se ele começasse a se enxergar velho. Hoje uma pessoa faz 50 anos, ela já não se acha tão velha. As pessoas de 50 anos hoje estão trabalhando, estão fazendo academia, estão saindo, viajando. No tempo do Drummond, dos nossos avós, bisavós, 50 anos a pessoa já estava aposentada, trancada em casa, de pijama, sabe? Assim, 50 anos era tipo, acabou, já fiz minha parte. E o Drummond, nessa fase dele, está fazendo os 50 anos. Então, realmente, é como se fosse a ideia da maturidade. Então, ele vem com um certo pessimismo, com um certo niilismo, que a gente chama. Niilismo é a pessoa que é descrente. Ela começa a desacreditar na esperança, no amor. Ele começa usa muito o tema do passado, a memória muito forte nessa fase. São temas que ele também já usou em outros livros, mas nessa fase é mais. Tá? A memória. Por quê? Como eu disse, ele está com essa consciência de maturidade, de velhice, de experiência, então ele vai falar muito do passado, da família, de Minas. Tá? E nós vamos ver também aí alguns poemas. Ele começa a trabalhar com o que a gente chama de autofechamento. Tipo, eu estava aberto para o social, aberto para o povo, a rosa do povo. Olha o nome, Sentimento do Mundo. Olha o nome desses livros, gente. Rosa do Povo, Sentimento do Mundo. Lembra, né, social, solidariedade mesmo. Lembra a luta, a resistência. Ela lembra a fase dele. Agora,
é como se ele se fechasse. É o eu, né, com o sentido da minha vida, da existência, o porquê das coisas. É outra conversa, outro plano, né? Então a gente fala de autofechamento. Minha poesia se fecha. Ela se abriu para o social, agora ela se fecha para a memória, para o passado, para o sentido da vida, da existência. E como eu falei, às vezes um certo pessimismo aí, né? Por causa desse impasse com o sentido da vida, com a velhice. A memória é muito forte. Quando eu falar dos temas, daqui a pouco vocês vão ver que vários temas ligados à memória são mais, né, começam a aparecer com mais força nessa fase. Bom, fiz uma listinha de poemas aqui, ó, Oficina Irritada, Legado, A Máquina do Mundo, Habilitação para a Noite. Olha, esses poemas, gente, são antológicos. Oficina Irritada, Máquina do Mundo. Outro que eu vou passar aqui para vocês, A Engaia Ciência. Tá? Então vamos ler aqui um exemplo de poema de terceira fase do Drummond. Eu sinto pessimismo aqui, viu? Oficina Irritada. Oficina, gente, é metáfora do poeta. É onde faz o poema. Então é metalinguístico, né? Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Quando ele fala, eu quero fazer um soneto, ele já é metalinguagem, ele falando de fazer poesia. Mas veja que já começa com pessimismo, né? Soneto duro. Quero pintar um soneto escuro, seco, abafado e difícil de ler. Olha, um soneto seco, duro, abafado, difícil de ler. Quer dizer, não é um poema bonito, né? Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer. E que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser e não ser. Esse livro, gente, Claro Enigma, é um paradoxo, é um oxímoro, na verdade, né? Como que um enigma pode ser claro? Se é um enigma, você não sabe a resposta, então não é claro. É muito barroco. Esse livro, né, já vem com um título que é um oxímoro, e os poemas também vêm com muitas antíteses, paradoxos. Então, esse saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro, veja os adjetivos, né? Todos negativos. Então, esse poema de uma negatividade, né? Há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sobre o pedicuro. Olha que imagem mais Vênus, que é a deusa do amor, está lá no pé de curo tratando do tendão, qualquer coisa assim. Ninguém o lembrará, é o soneto feio, né? Tiro no muro. Esse verso também é muito famoso, aí cão mijando no caos, uma coisa assim, totalmente anti, né, poesia, enquanto a Kituro, claro enigma, se deixa surpreender. Ele fala, é como se ele estivesse negando esse poder das estrelas, né, das constelações, essa coisa mítica, mágica. É o nome de uma constelação lá, né? Para ele é um cachorro, a constelação lá do cachorro mijando no universo, quer dizer, tanto deu para mim, né? Mas esse soneto, gente, é muito interessante porque ele usa as mesmas rimas A e B o tempo todo, ele não faz CD, CDE, pode ver. Uro e er, ó. Uro, er. No segundo quarteto, uro, er. No terceiro quarteto, uro, depois uro, er. Quer dizer, é só A, B, A, B, A, B, A, B, depois A, B, A, B. Quer dizer, não tem C e D, não tem C e D. É feio, o soneto é feio, o som dele é horrível, ler esse soneto é horrível. Ele faz o soneto que ele queria, feio, tá? Então, olha aí o que é o claro enigma, né? Eu vou contar para vocês esse poema Máquina do Mundo. É praticamente um poema símbolo da, da terceira fase do Drummond. Então, para quem nunca ouviu falar, vou tentar explicar. Ele é meio complicadinho. Já caiu na FUVEST, então acho que cai 2 vezes, mas não cai nessa vez, né, que o livro está agora. Mas já caiu de outras vezes, já caiu em outros vestibulares. Então presta atenção quem nunca ouviu falar nisso, que é meio que uma das chaves do Claro Enigma, tá?
Quando a gente fala a máquina do mundo, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é os Lusíadas. Tá? Esse título foi tirado basicamente de uma intertextualidade com os Lusíadas. Tá? Porque poesia de língua portuguesa, né? O Camões, gente, lá no finalzinho dos Lusíadas, os portugueses, na hora que eles estão na Ilha dos Amores, a Tétis conduz eles a um ponto alto da ilha, onde ela revela para eles a máquina do mundo. Como se fosse um desenho, né? Não sei se vocês já viram, parece um globo, como se fosse a Terra em volta umas esferas, assim, uns arcos, como se fossem os planetas girando em torno da Terra, né? E a máquina do mundo seria o entendimento do universo. O entendimento aí no sentido mais científico da coisa. Como o universo funciona, como um grande relógio, qualquer coisa do tipo. Então a máquina do mundo nos remete ao entendimento do universo. Tá? Lá nos Lusíadas é como se os portugueses estivessem recebendo esse presente de entender, saber o que os deuses sabiam, como que o universo funciona. Deu para entender? É uma revelação que só os deuses teriam conhecimento, agora está revelando para os homens. É mais ou menos isso. Tudo bem? E nesse poema, nós vamos ter um eu lírico, vamos falar assim, né, que seria o narrador do poema, seria o Drummond, mas o certo é falar eu lírico, ou a persona, o eu poético aí, né? E como eu palmilhasse vagarosamente uma estrada de Minas, olha que interessante, né? O eu lírico dele é meio ele, né? Andando em Minas. Pedregosa, no fecho da tarde, um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos. Aqui tá errado, é de 3 em 3, viu? Tá marcado com um pontinho amarelo aqui como se fossem, né, indicações, mas são tercetos. Aliás, esse poema é escrito em terça rima, né? Em tercetos, mas sem rima, na verdade. Bom, então nós temos aí alguém andando numa estrada, tá? Sozinho. Pode ler aí, vocês vão ver, ó. O som do meu sapato, pausado e seco, aves pairassem no céu de chumbo, suas formas pretas lentamente fossem diminuídas na escuridão maior, vinda dos montes, então está escurecendo. Ele fala que é uma tarde, né? A tarde está caindo. Vinda dos montes, meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já esquivava e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir som que não fosse impuro, sem emitir um som que fosse impuro, nem clarão maior que tolerável. Então, olha o que aconteceu. Quando eu tentei explicar a historinha. Esse personagem está andando nessa estrada de Minas, à noitinha sozinho, vejam que o vocabulário é mais difícil mesmo, né? E aí a máquina do mundo em pessoa se abre para ele. Por isso que o poema chama Máquina do Mundo. Ele não explica como que ela é. Ele só fala que ela, com um estrondo, né, que não fosse maior que aceitável, o clarão também que não fosse maior que o suportável. E aí a máquina do mundo se apresenta para ele. Ela fala quem ela é. Ela fala o quê? E aí é como se ela falasse para ele assim: olha, eu tô aqui para você saber tudo o que você quiser. Tipo, me pergunte o que você quiser. O que você quer saber? Tanto que no poema, esse poema é longo, viu, gente? Eu cortei só por esse pedacinho aí. Mas ele vai. A máquina do mundo tem uma lista. Então tem um trecho do poema, são mais ou menos umas 6 estrofes, onde a máquina do mundo vai oferecendo tudo que ela pode revelar, esclarecer, enfim. Pode falar para a persona aí poética, né? Para o eu lírico lá, para o eu poético, que é o Drummond, na verdade. E aí, depois que ela se abriu para eles, né, e ofereceu todo aquele conhecimento, todo aquele saber que só, né, o próprio Drummond também
para ali naquele instante, naquele segundo, naquela fração de segundo e começa a fazer uma lista de tudo que ele poderia saber, que ele poderia ter de revelação, né, do sentido da vida, como o livro todo, como se ele tivesse, por um lado ou por outro, procurado aquilo, né? E aí ele, no finalzinho do poema, ele baixa a cabeça e faz um não, assim, ó, como se ele dissesse, não, obrigado, não quero saber nada. E aí a máquina do mundo meio que com vergonha dele, né, por ter escolhido a pessoa errada, talvez, ou escolhido, ela se fecha, ela se recolhe, e ele continua andando sozinho na escuridão. Então veja que descrença, né, gente? Que niilismo, que é a hora que ele vai tentar dar um sentido, né, a toda a vida e ele caísse no mais profundo niilismo, né, no maior ceticismo. Quer dizer, para que saber, né? Para que ter o conhecimento? Esse conhecimento não vai mudar nada, não vai resolver nada. Não, muito menos se vem do metafísico, né? Vem do plano, sei lá, mítico. Gente, é difícil mesmo, né? Eu faço o seguinte, eu faço a seguinte comparação que eu acho mais fácil para vocês entenderem. Eu acho que num plano mais próximo da gente, em vez da metafísica, é o plano religioso. Então imagine você que esse cara estava andando na estrada, sozinho lá, né, à tarde, em Minas, e de repente aparecesse para ele Jesus Cristo. Faça essa comparação que você vai entender um pouco melhor. E aí Jesus Cristo perguntasse para ele, o que você quer saber? Imagine que Deus não sabe. Então é como se ele pudesse oferecer para ele qualquer conhecimento, qualquer explicação, qualquer coisa sobre o sentido da vida, de tudo. E ele falasse, quero saber nada não. Valeu. É mais ou menos a mesma coisa. Só que o Drummond, em vez de termos religiosos, colocou, né, aí mais no metafísico. Mas se você passar por religioso, é como se a Virgem Maria aparecesse para alguém e perguntasse o que você quer saber, eu te explico, te falo o sentido da vida do mundo, e você falasse, não quero saber nada não, obrigado. Foi o que o eu lírico do Drummond fez aqui com a máquina do mundo. Então veja aí né, a essência do pessimismo, da negatividade, né, da negação como se não tivesse sentido nenhum mesmo, né, existência. Fosse tudo um por acaso. Essa fase do Drummond ela é mais pessimista mesmo, principalmente no Claro Enigma. E o último poema do livro, Relógio do Rosário, que deixa uma pontinha de esperança ali meio que escondida, né? Que ele vai superar essa fase. Então, aqui só para encerrar, a quarta fase do Drummond, gente, é a que o vestibular menos pede. Tá? Na verdade, essa fase ela é mais é como se fosse uma releitura de tudo que ele houvesse já escrito, os temas dele, só que de uma forma mais experimental, mais contemporânea. Vou falar de um outro jeito. Durante a terceira fase do Drummond, década de 50, que é o Novos Poemas, Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, enquanto ele estava nessa fase mais clássica, de soneto, com esse vocabulário mais difícil, com esses temas mais filosóficos ou existenciais, aconteceu no Brasil o concretismo. Nós vamos aprender isso mais para frente. Poesia concreta, aquela que mexe com o formato da letra, da palavra, brinca com o significante da palavra, com o som, com a imagem. Isso foi uma revolução no Brasil e depois no mundo. Tá? Então, quem nunca ouviu falar nisso, presta atenção aí. Concretismo. Tá? Nós vamos aprender poesia concreta. Depois vai ter a poesia visual. A poesia concreta deu várias ramificações. Então, enquanto Drummond estava ali fazendo a fase mais metafísica dele, estava tendo o João Cabral, uma poesia também mais concisa, mais
econômica, estava tendo o concretismo, depois vai ter o neoconcretismo, vai ter os experimentalismos, as vanguardas brasileiras. E o Drummond, na década de 60, é como se ele se livrasse, passasse essa vontade de fazer poesia clássica, metafísica, existencial, e ele tivesse lido e gostado e pesquisado essas novas experiências. Tá? Em outras palavras, fica mais fácil. É como se o Drummond começasse a brincar com as palavras, com a possibilidade. Então, o poema dele vai ficando mais conciso, como foi a tendência aí do Cabral, do concretismo, vai brincando com os sons, com a posição da palavra no verso. Ele não vira um poeta concreto. O Drummond não se torna um concretista, ele não foi seguir receita lá do grupo concretista, dos irmãos Campos, do Décio, da Tari, ele não foi seguir receita de poesia concretista, mas ele se inspira, tá? Ele começa, digamos assim, a utilizar, a aderir a alguns princípios concretistas. Só o fato dele ficar mais experimental, de largar a poesia clássica, soneto, decassílabo, já é uma aproximação, né, com a poesia mais contemporânea, vanguardista. E essa é a quarta fase dele. Objetual, gente, lembra? Objeto. Uma poesia mais objeto. Como vai ser o concretismo, a poesia coisa, a palavra coisa. O verso é como se eu pudesse mexer nele como um bloquinho, a palavra como se fosse um tijolinho, mudasse de lugar, mudasse de posição, de tamanho. E esse livro Lição de Coisas começa. Ele começa a brincar de escrever palavra ao contrário, na vertical, sair da linha, escrever. E tudo, brincar com o som. E tudo isso tem que ter interpretação, viu, gente? Não pense que é à toa. Ah, vou mudar de linha. Não, não é à toa. Tem a ver com o sentido do poema. Escrever na vertical ou ao contrário, brincar com o som. E o Drummond passa, então, a experimentar mais. Tá claro? Então, a poesia dele, como eu disse, começa a ser relida. A própria poesia dele é reescrita, relida nessa forma mais experimental, mais vanguardista, mais concisa, mais sintética e se aproximando de algumas características do concretismo. Só que é mais difícil também, né? Porque se nós estamos numa fase de reler a poesia, de reescrevê-la, né, de uma rememoração, vamos escrever meus temas de outra forma agora, quem nunca leu a primeira, a segunda, a terceira fase, como é que vai ver essa coisa reescrita agora? Rememorada, revisitada, né? Só que agora por um ponto de vista mais maduro. Então fica difícil. Para quem nunca viu a poesia do Drummond, começar. O que o vestibular faz? Eles pinçam, eles pegam alguns poemas da quarta fase e colocam lá para interpretar. Ele não manda muito ler a quarta fase, não, já mandaram, claro, um ou outro. Mas ele geralmente pega um poema da quarta fase e coloca lá e o aluno tem que analisar, tem que interpretar. Já das outras fases, não, eles mandam ler mesmo, mandaram ler alguma poesia, O Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, Claro Enigma, que são os livros chaves aí de cada fase. Bom, olha aqui um ótimo exemplo para quem nunca viu, para quem não tem noção do que é uma poesia. Isso aqui não é concretismo, mas lembra, porque tem um recurso visual aí. Então, olha só. A bomba é a flor de pânico apavorando os floricultores. A bomba é o produto quintessente do laboratório falido. A bomba é estúpida, ferotriste e cheia de rocambole. A bomba é grotesca e tão metuenda e coça a perna. Veja que já é meio surreal, né? A bomba dorme no domingo até que os morcegos voassem, a bomba não tem preço. O que eu quero que você entenda? Ele escreveu a bomba, em vez de ele escrever o resto do verso na frente, vocês perceberam que ele põe a palavra bomba e o verso embaixo. Pois bomba e o verso embaixo. Ele não põe a bomba é uma flor, ele põe a bomba é uma flor. Então a palavra bomba está sozinha. O que acontece com as nossas vistas quando a gente olha para esse poema? A gente olha a palavra bomba descendo. Entenderam? É como se a gente seguisse, nossas vistas automaticamente seguissem a palavra bomba de cima e embaixo, para conferir mesmo que ela está escrita. E esse poema é longo, tem as 4 páginas. Então, toda vez que a gente vira, nossas vistas descem, como se tivesse a bomba caindo. Entenderam? Isso é mais ou menos o princípio da poesia concreta. Usar o visual também.
a posição da palavra na página. Tá? Não é só o significado, mas também como, onde você escreve. Então ele brincou de escrever bomba sozinho, fazer essa anáfora de bomba sozinho, para quê? Para a nossa vista acompanhar a bomba caindo. Tá? Esse aqui é uma brincadeira de paronomásias, de som e sentido. O fácil, o fóssil, o míssil, o físsil. E você tem que ir tentando entender por que ele relaciona essas duas palavras além de seu som. A arte, o enfarte, o ocro canopo, a urno farniente, a foice, o fascículo. Você tem que, vendo que elas têm relação sonora, o maiô, o avô, a ave, o mocotó, o sol, o sambaqui, você tem que ver por que ele escolheu essas palavras. Tem que, né, buscar o som, a relação do som, e depois fazer a pesquisa do significado. Esse poema é enorme, ele tem 10 partes, e ele inteiro brincando de som-sentido, de pronomásias. Tudo bem com a quarta fase, gente? Bom, vamos falar agora da organização dialética. Então, acabaram as fases. Acabou as fases. Primeira lá, irônica. Segunda, social. Terceira, metafísica. Quarta, objetual. Tá, gente? Se você estudar um pouquinho de cada, saber o nome do livro, as características principais, ler lá 2, 3 poemas, já está ok. Um outro crítico sugeriu dividir a obra do Drummond de outra forma. Em vez de chamar de fase, ele chamou de dialética. Ele falou que no Drummond, a poesia dele é dialética. O que é a dialética, gente? É oposição. Tá? Então a dialética funciona por oposição. Como é que esse autor, esse crítico, viu essa oposição no Drummond? Ele viu uma posição do eu contra o mundo. Aliás, eu devia ter escrito aqui, eu versus o mundo. Então vamos imaginar você mesmo em casa, a sua dialética. Tá? Qual é a sua relação com o mundo agora? Entenderam? Você contra o mundo. Ah, eu estou me sentindo ótimo. Eu quero que o mundo pegue fogo. Eu estou na minha casa, eu estou dormindo muito, eu estou feliz. Você está se sentindo melhor que os outros? Você não está se incomodando com os problemas? Você quer que dane-se a Covid, todo mundo lá fora? Você está aí no bem bom da sua família, da sua casa? Então você está maior que o mundo. Entendeu? Você que está esmagando o mundo não está te esmagando. Você não está preocupado com ele, você está feliz, preocupado com você mesmo. Então a gente fala que eu maior que o mundo é quando a gente está se achando, está numa fase boa. Então pega uma pessoa aí numa fase que ela está com dinheiro, com amigos, está namorando, aí ela até fica tirando sarro dos outros, ela meio que pisa nos outros. As pessoas estão se achando melhor que o mundo. Então a gente fala aí eu maior que o mundo. Tá? Vamos supor que essa pessoa, sei lá, tem um problema na família, ou perca o emprego, fique sem dinheiro, perca os amigos, a namorada dá um pé na bunda. O que acontece? Aí ele está na pior. Aí ele começa a sentir a pressão do mundo. O mundo esmagando ele. Ele para de tirar sarro do mundo e o mundo passa a esmagá-lo. A gente fala que ele está menor que o mundo. Na dialética de conflito entre ele e o mundo, agora ele está sendo pisado. Antes ele estava pisando, agora ele está sendo pisado. Então ele está menor que o mundo. Estão entendendo o que é uma dialética de eu e o mundo? A poesia do Drummond, gente, por essa divisão desse crítico, é como se ela passasse por isso. Como se no primeiro momento, naquela primeira fase, ele tivesse maior que o mundo. Se ele tirasse o sarro das coisas. Pode ver. Na hora que ele fala mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não, ele está tirando sarro. Ele está se achando melhor que o mundo. Então, essa fase de individualismo, de egocentrismo, de ironia. O eu maior que o mundo combina com a fase do alguma poesia, com a primeira fase dele. Então, veja, a fase irônica e eu maior que o mundo é quase a mesma coisa. Tá?
Só que um chamou de primeira fase a fase irônica e o outro crítico falou não, que o Drummond tem uma relação dialética e nessa fase, nesse momento, ele estava maior que o mundo. Na segunda fase dele, o que, que ele fala? Está tendo guerra, está tendo ditadura, nazismo, ele se torna, né, comunista para lutar contra o capitalismo. Veja que ele está agora menor que o mundo. O mundo está oprimindo ele, tanto que ele sente necessidade de falar do mundo, dos problemas do mundo, de lutar, de ser solidário, se juntar com o povo. Olha o nome do poema, gente, o sentimento do mundo. Ele está sentindo a pressão do mundo. Ele fala, né? Tem o sentimento do mundo e apenas duas mãos. Imagina uma pessoa carregando o mundo nas costas e não pode fazer nada. Veja que agora ele parou de brincar, de dar risada, de tirar sarro. Então ele está sentindo a pressão, né? A externa da guerra, dos problemas, todos. A gente fala que ele está menor que o mundo. O eu menor que o mundo, ela é a mesma fase que a poesia social. Só que lá nas fases chama poesia social. Aqui na dialética chama eu menor que o mundo. Entenderam? É a fase dele de se sentir a responsabilidade, né? Com os problemas do mundo. E aí, gente, não sei se vocês lembram, eu falei que na terceira fase, na metafísica, ele meio que supera aquela coisa da segunda fase. Ele tipo, quer saber essa história de comunismo, de socialismo, isso tudo não resolveu nada, esses sonhos, essas utopias. Então ele fica meio desencantado. Então agora ele não vai nem se achar melhor que os outros, não vai se achar melhor que o mundo, mas também não vai se sentir pior. Ele vai se sentir igual. E para ele, se o mundo não significa nada, a posição dele é meio desencantada também com relação ao mundo. Então a gente chama, na dialética, eu igual ao mundo. Tá? Que vem a partir da terceira fase dele. Não é só a terceira, é a partir, porque na dialética só tem eu maior, eu menor e eu igual. Então, para o crítico, eu maior é a irônica, eu menor é a social, eu igual é a partir da metafísica. Eu vou explicar isso de outro jeito, ficar mais fácil, porque tem os 10 minutinhos para explicar os temas. É assim, quando você é jovem, geralmente você se sente o dono do mundo. Você se acha melhor que os velhos, que seu pai, que sua mãe, que o professor. Justamente por ser jovem, a gente se acha melhor. Olha que interessante. É uma coisa meio inerente. A gente está formando o nosso ego, então a gente se acha melhor que todo mundo, muitas vezes. Porque a gente ainda está constituindo o nosso eu. Então a gente meio um processo natural, a gente se achar melhor, né? Então a gente é meio debochado, a gente é irônico, a gente tira sarro de tudo, porque a gente acha que sabe tudo. Então você ri, às vezes, de uma pessoa mais velha, dos seus pais, ou do professor, tipo assim, você sempre está tipo, que besteira, que bobeira, isso não é importante, não tô nem aí, você se sente melhor. Então você debocha, você ironiza, você ri dos outros, você não está nem aí. Você está numa fase de eu maior que o mundo, você se acha melhor. Quando você é um pouquinho mais adulto, que você começa a ter que pagar suas contas, vai ter seus filhos, vai ter problema em casa, brigar com a mulher, os filhos vão dar problema, vai ter problema de dinheiro. Quando você começa a sentir o mundo te esmagar, aí você fala, opa, tipo, você vê que você não é o melhor, autossuficiente, que você é melhor que os outros. Você não é o rei da balachita. Essa fase você vai ficar pianinho, você vai ficar menor que o mundo. Você vai parar de tirar sarro dos outros, de se achar o rei da balachita, de achar que é porque você é jovem e você é melhor. Não, você, pelo contrário, você vai se sentir a pressão dos problemas. Imagine um pai que tem um filho doente, ou sem dinheiro para pagar as contas, ou com briga na família, sabe? Então você vai se sentir. E chega uma hora, gente, geralmente mais para frente na maturidade, que a gente não se sente nem melhor nem pior. Você ficou feliz por alguma coisa, você fala que legal, mas você sabe que não é para sempre aquilo. Você ficou triste por algum problema, você também fala assim, mas calma que vai passar. A gente acha meio que um equilíbrio, a gente não se acha nem melhor nem pior. Por quê? Porque a gente sabe que tudo meio que vai passar, que é o que o Drummond faz a partir da terceira fase dele. Ele não se sente nem melhor, não fica tirando sarro de tudo, mas também não se sente que tem que lutar, que tem que resistir. Deu para entender a dialética? Então não esqueça isso. Eu maior, eu menor e eu igual. Eu maior, poesia irônica, eu menor, poesia social e eu igual, poesia metafísica em diante. Ok? E aí você tem que ver o eu lírico dele quando você lê o poema, o que ele está fazendo. O eu do poema está tirando sarro,
Não, tá preocupado com o mundo. Não, ele tá aí, tipo, olha, eu não acredito em nada. Veja aquela máquina do mundo que eu mostrei para vocês. Aliás, se vocês lerem alguns poemas que eu coloquei nessa aula aí, vocês vão ver o maior e o menor é igual. Vocês vão ver qualquer poema que eu coloquei lá da primeira fase é o maior que o mundo. Veja qual que eu coloquei lá que eu queria, no meio do caminho. Ele tirando sarro de tudo, né? Ou o poema de sete faces. Depois é o menor que o mundo. Leia lá, mãos dadas. Ele resistindo, tendo que lutar, né? Veja que na fase do eu igual ao mundo, na terceira, que eu contei para vocês, a máquina do mundo, o desencanto dele, né? Bom, gente, para encerrar, a listinha mais complicada que eu vejo aí para o aluno quando ele quer estudar bem Drummond, o ideal seria decorar. Um Enem, gente, por exemplo, um vestibular aí mais tradicional pode pedir isso de cor. O Enem não faz isso. Jamais ele colocaria isso para perguntar quais são as fases do. Desculpem, os temas ou fases do Drummond, não faz isso. Porém, no Enem, ele vai colocar um poema para você achar o tema. Então, você vai ter que ler e falar, tá falando disso, disso, disso. Então, quando a gente sabe antes, é mais fácil. Tá claro? Essa divisão temática, ela é vertical, ela se enquadra, né? É como se o Drummond escrevesse isso a vida dele inteira. Então você vai achar isso na primeira fase, na poesia irônica. Vai achar esses temas na segunda, na social. Claro que, veja que tem um tema aí chamado tema social, é o tema 5. Ele vai estar mais presente na fase social. Mas isso não significa que não tenha nenhum poema social na primeira ou na última. A fase metafísica do Drummond, ela é mais existencial. Isso não significa que não vai ter o poema do tema da família, da terra natal, porque eu até falei que ele fala muito da memória. Tem muito, né, da maturidade, está mais velho, lembrando do passado. Vou falar do outro jeito, gente. Todos os temas têm em todas as fases. Tá? Às vezes mais, às vezes menos, mas geralmente tem todos em todas. Essa divisão por temas, quem fez foi o próprio Drummond. As outras foram críticos, que analisaram a obra dele e falaram, ele muda aqui, aqui, aqui. Aqui ele falou, eu só escrevi sobre 9 temas. Ele dividiu toda a poesia dele, ele fez um livro chamado Reunião, que é uma antologia, na verdade, uma reunião mesmo, né, de todas as obras dele, e em vez de dividir por fases, por livros, ele dividiu por temas. Então tá lá, o indivíduo, tá? Que ele chamou de um eu todo retorcido. Tá? Depois a família, tema da família, a família que me dei. Quando ele fala do pai, ele fala muito do pai dele, viu? Principalmente depois que o pai dele, quando ele começa a escrever as poesias dele, o pai dele já tinha morrido, ele aparece muito a figura sabe aquela coisa presente, o pai já morreu, mas está presente na memória, na lembrança, ou sei lá, dos tios. Nossa, quem lê Claro Enigma vai ver que tem uma parte do livro que é só praticamente sobre a família dele. Terra Natal, que é onde ele nasceu, Itabira, Minas Gerais. Aliás, o tema 2 e o tema 3 se misturam muito. Tá? Tema 2 é a família. Tema 3 é a terra natal, é a cidade onde ele nasceu, ou seja, a família na cidade natal. Tem hora que os dois você não sabe se é um, se é outro. Na verdade, é os dois juntos. Tema 4, um cantar de amigos. Na verdade, é quando ele faz homenagem a outros poetas. Podem ser amigos de verdade, podem ser amigos de poesia, que a gente chama. Né? Então, por exemplo, quero dizer, tem gente que ele conhece, que ele homenageou mesmo. Mário de Andrade, vai. Quando o Mário de Andrade morre, ele faz um poema para o Mário de Andrade. O Mário de Andrade desce aos infernos. Manuel Bandeira, que foi amigo dele, ele faz uma poesia lá no Claro Enigma com Bandeira. Mas ele faz, por exemplo, para Mayakovsky, que ele nunca conheceu, para Charlie Chaplin. Então veja que são os amigos da arte também, né? Da poesia, da arte, ou os amigos de verdade dele. Tá? Tema 6, amor. Veja que ele pôs o nome de Amar, Amaro.
Amor amargo. A experiência do amor para o Drummond não é idealizada. Então, quem procura poesia de amor no Drummond, gente, cuidado, não vai achar aquela visão romântica de amor, idealizada, bonita. Na primeira fase ele tira sarro. Na segunda, não é muito o tema dele, mas lá no Claro Enigma, na Rosa do Povo, vocês vão achar duas tragédias de amor. Tá? No Claro Enigma é um amor meio desencantado, meio do passado também, depois vai ficar meio erótico, meio carnal. Então, o Drummond, ele não é um poeta típico de poesia lírica amorosa. É um tema dele, mas ele mesmo falou, o amor é amargo, uma experiência difícil. Geralmente ele tem uma visão, como eu disse, ou ela é mais para tirar sarro, ou desagradável, ou nostálgica, ou erótica, ou né, não idealizada, romântica. Às vezes ele brinca de fazer um poeminha com um cara assim mais tradicionalzinho, mas não é a dele. Então, quem gosta de poesia de amor, hoje em dia ninguém gosta de poesia, mas enfim, se gosta, não é no Drummond que vai achar. Tá? Veja lá o Quadrilha. É um ótimo exemplo de como o Drummond vê o amor. Né? O sétimo tema chama Poesia Contemplada, que é a metalinguagem, poesia falando de poesia. Veja ali, eu pus vários exemplos. Um deles é Oficina Irritada. O lúdico, quando ele brinca com a estrutura do poema, com o tema e estrutura. Ele chamou de Uma, Duas Argolinhas. Aí tem alguns poemas bons para ver isso. Áporo é um bom exemplo. E o nono é o tema existencial. Geralmente o tema 1 e o tema 9 se confundem. Ele chama de Uma Visão ou Tentativa da Existência. A Pedra no Caminho, no meio do caminho, é um bom exemplo de poesia existencial. Nossa, no Claro Enigma tem dezenas, né, de poemas com essa temática existencial aí. Teria que a Máquina do Mundo é um ótimo exemplo de poesia existencial, tá? Bom, gente, tudo isso aí é prática. Só aprende lendo. Como a gente não tem tempo de ler vários poemas do Drummond, vocês têm que ler nos exercícios. E aí aplicar tudo que a gente falou lá, tá bom? Então vocês façam aí o módulo 99, tá? E encerramos Drummond e semana que vem a gente termina a poesia de segunda geração. Tá bom, gente? Põe o nome no chat. Tchau para vocês, boa semana, bom almoço e até a próxima. Tchau, gente.